A análise dos resultados foi dividida em duas categorias. A primeira nomeada falhas e entregas do sistema de marketing do parto, subdividida em alguns tópicos. Primeiro tópico, assistência ruim versus acolhimento humanizado, revela que as instituições Meu não nome se é adequam Anne, eu e sou nem mesmo mestranda pela amparam esse tipo de Federal de paciente em Lavras estado e urgente, de acordo com os
a experiência de parto dentro do quarto de um hospital privado em João Pessoa mostraram-se muito mais satisfeitas do que as outras. Mesmo quando as instituições apresentavam uma estrutura mínima, ainda assim as Ele está nesse tempinho aqui ainda não brincar. Pode, não tá tudo. Oi, Verônica, nos ouve? Oi, boa tarde. Estou sim. Tá bom o áudio aí para vocês? Joia, obrigada, Jonas. Boa tarde. Obrigado. Eles vão passar os vídeos? Isso. Ele vai chamar o pessoal da... Eu ia catar tanto, mas para não sair, vamos eu estava procurando, o que achei. Aqui tem aquele violão, depois saiu, Seja bem-vinda. Cais. Boa tarde. Consegui aqui um projetor, vamos ver se a gente consegue abrir. E o som também está sendo novo. Dos vídeos. Agora aqui para baixar, se eu quiser baixar isso aqui. Vai entrar aqui. Agora sim. Vai baixar aqui a tela aqui. Baixar aqui para você. O Edson é o projetor. E você viu sobre o som? Eu vou ver agora o som, deixa eu ver se... Oi, tudo bem? Olá, olá. Estão escutando a gente ou não? Eu escuto bem. Beleza, então aqui estão escutando. É só o som.
Quando eu cheguei em casa, Deixa compartilha. Tá, vamos tentar como se você fosse compartilhar a tela. A habilidade do consumidor, submetidas à falta de domínio ou a serviço que não queriam e vivenciando um contexto de consumo vulnerável, em que o resultado foi insatisfação e até mesmo traumas. Não obstante, o movimento crescente da desmedicalização do parto fez surgir Cassiano, que eu peço que aguarde alguns minutinhos, que está arrumando aqui a técnica. Bom, o pessoal ficar aqui ao vivo. Não quer nem se ver. exatamente, já vamos marketing, sim. Constarmos nossas escalas. Depois o som, que está saindo. Essa não fazia aqui, tá? Abaixa a tela e o som. O som dos vídeos.
Isso vai ter certeza. Não, é híbrido. Porque se o fone e o som saírem do lugar, talvez tenha Então, a gente pode então. Kátia, você me ouve bem? Faz um teste contigo aqui pra gente. Eu consigo ouvir bem. Deixa eu verificar agora se você consegue todos os vídeos, só um momentinho. Nutrição. Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade impulsiona comportamentos resilientes, reduzindo os impactos negativos e ou melhorando a qualidade de vida dos sujeitos envolvidos, a qual pode ser fomentada pela ação de múltiplos stakeholders, incluindo os próprios consumidores, empresas, ONGs e governo. Desse modo, o objetivo da pesquisa é compreender a percepção de consumidores e agentes que atuam no sistema de marketing do parto acerca das características do seu funcionamento, identificando experiências de consumo vulnerável do parto vaginal. Adicionalmente, buscamos identificar como podem ser construídos comportamentos resilientes. Bom, obrigado aí pela... Obrigado, Jonas. Obrigado, professora. Boa sessão para vocês. Pode proceder assim. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Você é a Eu sou autora do artigo da música. eu vi seu nome. Tá, então, Anne, prazer, né? Bem-vinda. As meninas que eu conheço, que são da minha instituição, e a Alice, minha orientanda, então está no artigo também comigo, é autora também. Queria dar as boas-vindas também às professoras, Verônica, professora Kaisa. Boa tarde. Olá. E a Carolina também, que estão aí no vídeo. Boa tarde a todas. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Se quiserem falar, professor, pode ficar à vontade.
Então, eu queria agradecer já a Jonas, né, como debatedor da sessão, pedir que ele inicie os trabalhos, dar aqui as boas-vindas novamente e parabenizar já de antemão por todos os trabalhos nessa sessão que a gente vai iniciar agora. Bom, boa tarde a todos novamente. Exatamente. Desculpa pelo problema técnico que nós tivemos, atrasando um pouquinho o nosso início. Então, a gente vai partir para o primeiro artigo, né, em busca da ressocialização, análise das ações de marketing macrosocial, coordenadas pela PAC São João del Rei, né, com as autoras Cristina Presotti e Caixa Beloso. Então, na nossa dinâmica, primeiramente, a gente vai passar o vídeo que vocês disponibilizaram. Eles são... Jonas, mil desculpas. Eu perdi a data para disponibilização do vídeo, para mim foi novidade, tá? Sem problemas, Caixa. Não, sem problema. Nesse caso, se você tiver alguma apresentação que você quiser passar para a gente... Então, posso fazer e apresentar aqui, então? Exatamente. Sim, eu tenho o PowerPoint aqui. Eu peço mil desculpas, evidentemente, eu fiquei sabendo do vídeo quando eu fui fazer a apresentação, falei, deixa eu verificar se tem algum template, e aí já havia perdido a data, mas peço desculpas por isso. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pelo que eu entendi, eu tenho 8 minutos para fazer a apresentação, correto? Exatamente. Quando estiver faltando 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto, eu te aviso. Tá bom? Tá, vocês conseguem ver bem a tela? Ela está aparecendo em tela cheia para vocês? Sim. Está em tela cheia. Pode começar. Tá. Então, muito obrigada. Bom, o trabalho em busca da ressocialização, análise das ações de marketing macrosocial coordenadas pela PAC de São João del Rei. Esse trabalho é fruto da dissertação de mestrado apresentada no final do ano de 2021 pela Cristina Presotti, né, cuja orientação foi realizada por mim, né? Queria novamente agradecer a todos e pela presença aqui, né? Bom, em termos da contextualização do cenário da pesquisa, o Brasil hoje ele é o país que possui a terceira maior população prisional do mundo, né? São 773 mil presos em cumprimento de pena em regime de encarceramento, né? E a nossa lei de execução penal, ela prevê que a punição ela deve ser associada à punição por limitação física, né, dentro dos presídios, ela deve ser associada à ressocialização, né? Contudo, o que se observa é que frequentemente há falhas, há quebras nesse processo. E nesse contexto entra a PAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que é uma entidade sem fins lucrativos, que tenta promover um auxílio nessa ressocialização, que obviamente não é aberta a todos os condenados, eles precisam passar por um processo, mas eles têm acesso a alguns quesitos que aqueles condenados que não passaram pelo processo ou que não estão aptos não podem ter, né? Por exemplo, na PAC, os condenados eles não têm celas, né? Os que estão presentes naquele ambiente, eles podem entrar... Quem faz a vigia do próprio ambiente é o próprio condenado, então um condenado toma conta do outro, é um ambiente onde eles têm mais acesso à família, têm acesso a questões jurídicas, então é um ambiente diferente de desejo de muitos condenados que possam participar, né? As ações da PAC, elas estão desenvolvidas dentro de 12 atributos que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, né, que está aqui no método. Como objetivo principal, o trabalho ele pretendeu identificar e analisar as ações de marketing macrosocial promovidas pela PAC na unidade de São João del Rei, que é o interior de Minas Gerais, em prol da ressocialização dos presos. Então, eles chamam esses atributos de elementos, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui entre aspas, especificamente, a gente pretendeu identificar os elementos propostos pela PAC que mais contribuem para a ressocialização dos presos, identificar se há a presença dos 3 níveis sociais, que a gente está tratando do marketing macrosocial, que seriam downstream, nível individual, midstream, que entrariam os grupos de referência, a própria família,
a comunidade como um todo, e o upstream seriam as atividades políticas e governamentais nas ações da PAC. E, a partir disso, propor e validar um modelo analítico exploratório que represente as relações entre os fatores propostos pela PAC que levem à ressocialização. Então, aqui eu só faço uma descrição dos 3 níveis já apresentadas no slide anterior, nível upstream, midstream e downstream. Todo o instrumento de coleta de dados ele ficou subdividido entre esses 3 níveis. Tá? Então, esse aqui é o modelo inicial. Esses são os 12 elementos, que seriam assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, recuperando, ajudando, recuperando, a espiritualidade, libertação em Cristo, a questão da religião, independente qual seja, ela é muito importante na PAC, a participação da comunidade, o trabalho, a família, voluntariado, reintegração social e mérito. Né? Nós fizemos uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, foi um estudo de caso. A PAC de São João del Rei ela possui 324 recuperandos do sexo masculino. A pesquisa foi realizada no sistema fechado, aberto e semiaberto, na PAC masculina exclusivamente, porque tem a PAC feminina que tem mais ou menos o mesmo número de recuperandas. Conseguimos coletar dados de 267 recuperandos por meio de um questionário estruturado, ao qual a gente fez uma análise descritiva e partindo finalmente para a análise multivariada de dados para atender o último objetivo. Como modelo final, né, nós identificamos que tanto a jornada de libertação em Cristo, quanto o mérito do próprio recuperando, quanto a vontade do próprio recuperando e a espiritualidade, elas têm grande impacto no nível downstream, que seria o próprio indivíduo. E o nível downstream, né, segundo a pesquisa que foi coletada com os próprios ressocializandos, ele é o principal elemento para ressocialização, ou seja, se o indivíduo não tiver o desejo de ressocializar, se aquilo não partir dele, ele não teria condições de chegar ao processo final. A assessoria jurídica, ela não mostrou impacto, né, que apareça um resultado significativo, e o voluntariado também não. Interessante comentar aqui que tanto a questão do voluntariado, ou seja, o próprio recuperando, depois que ele sai da PAC, se ele tem vontade de voltar e ajudar os demais, isso não se mostrou evidente. Né? Então, seria até uma possibilidade para pesquisas futuras, entender o porquê que eles não querem voltar e ajudar outros recuperando, já que eles foram ajudados por colegas que já passaram pelo processo, que já cumpriram sua pena. E também interessante que a assistência jurídica, por mais que eles tenham contato a uma assistência jurídica superior àquela dos recuperandos, eles têm vários voluntários que prestam serviço, então superior àquela oferecida pelo próprio Estado, né, também não se mostrou importante. Talvez porque eles, e aí seria uma pesquisa futura também, para identificar se isso seria em função de já entenderem que o processo já está dado, que eles têm que finalizar o processo. Então, os 3 níveis se mostram indissociáveis, mas o nível que mostra maior influência seria o próprio indivíduo nesse contexto. Tá? Então, aqui... Só para... Sim? minuto, só. Sim, sim. Então, os elementos que se mostraram mais importantes, né, efetivamente foram jornada de libertação em Cristo, o próprio mérito, né, um recuperando, ajudando o outro, mas enquanto no ambiente da PAC, e a própria espiritualidade. Bom, essa seria a apresentação, eu me coloco aqui à disposição, caso vocês tenham algum questionamento, alguma pergunta. Eu vou tirar o compartilhamento do slide, mas se necessário eu volto aqui. Bom, obrigado pelo cumprimento do tempo, Caissa.
Não estou em nada prejudicado, tá? Você não tem enviado o vídeo, pelo contrário. Talvez seja ideal a gente apresentar aqui nesse momento. Mas, enfim, eu abro aqui a plateia, se alguém tem alguma colocação ou ponderação do trabalho da Caixa, da Cristina. né? Isso, Cristina Presotti. Fazer discussões, se a gente tiver alguma ponderação. Eu tenho só um questionamento, como foi o processo de acessar aos participantes? A Cristina, ela é formada em Direito e ela fez um mestrado aqui conosco em Administração, né? Então, pela formação dela inicial, ela presta trabalho voluntário na APAC. Tá? Então, inicialmente, a ideia seria até fazer uma pesquisa qualitativa com os recuperandos, para então chegarmos no questionário, mas nós tivemos algumas limitações, tá? Tanto, né, acesso pelo ambiente que eles estão, mas isso a gente conseguiria vencer, mas a principal que foi o momento da pandemia, né? Então, ficou para uma outra forma. Então, a gente conseguiu esse acesso, eu não coloquei aqui, mas eles reuniram em um dia lá na APAC, todos os recuperandos que se colocaram dispostos a participar da pesquisa, em um auditório, em um ambiente, na verdade é como se fosse uma quadra com algumas cadeiras, a gente tirou fotos, enfim. Então, ela reuniu todos, explicou o mecanismo de preenchimento do questionário, como que seria, o que seria importante, porque alguns têm escolaridade mais baixa, então ela explicou todo o mecanismo de preenchimento, e a partir disso ela começou a coleta de dados. Então, ela conseguiu por 2 motivos. A APAC é um ambiente em que eles não têm a privação completa de liberdade, apesar de alguns estarem em regime fechado, né? Então, ele é um ambiente para proporcionar esse contato com a comunidade, e o segundo é porque ela presta um trabalho voluntário para a APAC, já há bastante tempo, então ela tem essa entrada. Obrigada. Em cima desse questionamento, eu queria só fazer uma complementação. A taxa de resposta foi bem alta, né? 82%, né? Eu analisei. Seria interessante, talvez, gastar mais um parágrafo para explicar todo esse processo, porque, de fato, como a colega teve dúvida, eu também tive. Quando a gente faz o trabalho e tem 82% de taxa de aceitação, bem... Não é raro, né? Na verdade, na dissertação, me parece que a gente até colocou, sabe? Mas é porque o artigo já estava tão grande que a gente tentou cortar. Ficou mudo. Né? Como que se tem acesso a um ambiente prisional, e a segunda, a taxa realmente foi muito alta, né? Então, e esses 267 já são os questionários válidos, porque a gente já tirou alguns que não estavam válidos. Então, na verdade, a taxa de resposta foi um pouco maior, mas a gente ainda colocou questões, por exemplo, olha, se você está lendo essa questão, marque o 3. Então, a gente tirou alguns questionários ainda daqueles que não estavam engajados efetivamente. Então, eu vou incluir, sim. Boa observação, obrigada. Mais 6 minutos. Tá, primeiro eu queria dar os parabéns, né? Eu acho que a temática é uma temática muito relevante, muito interessante. Quando eu peguei o título, e aí eu comecei a ler na introdução, eu disse, nossa, que trabalho necessário, e que interessante que a gente tem essa possibilidade hoje de trabalhar com essas temáticas dentro de marketing. Eu teria algumas sugestões assim, para dar na introdução, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta também sobre um instrumento de coleta. Né? E aí eu fiquei sem entender se o instrumento de coleta, Bom, pelo que entendi, sendo dissertação, vocês construíram um instrumento, né? Vocês construíram em escalas. Perfeito, nós construímos. Isso. E aí minha dúvida é se vocês fizeram isso com base apenas nas entrevistas que foram feitas, ou nos que vocês chamam de elementos, né, da própria instituição, ou se vocês fizeram isso com a revisão também da literatura, que traz algum embasamento teórico desses construtos, como é que vocês fizeram essa construção? Sim, bom, a gente fez
a gente não conseguiu realizar as entrevistas a priori, né? Não só pela questão do acesso, que a gente conseguiria, demoraria um pouquinho mais, mas a gente conseguiria, mas pela questão da pandemia, né? Então, a gente não conseguiu, que ainda havia alguma restrição, né? Então, a gente não conseguiu fazer entrevistas individuais, enfim, ou em grupos, a gente teve um pouco de restrição nesse sentido. Mas a gente construiu, a partir da literatura e a partir de um vídeo, que a gente não pode colocar também em função do tamanho do artigo, né? Mas há um vídeo, tá, que foi publicado por pessoas que trabalham efetivamente com a APAC, tá, inclusive idealizadores e diretores da APAC, né, onde há discussão, juristas, onde há discussão de cada um dos 12 elementos. Então, eles falam o que são esses elementos, discutem cada um e a importância deles na ressocialização. Então, a gente pegou os elementos que estão ali discutidos e os pontos que foram colocados como principais, e nós transformamos em variáveis para que pudéssemos perguntar, para que pudéssemos incluir no instrumento, casando com a literatura. Eu acho que é até bom pensar isso, porque o vídeo ele é público, a gente pode colocar o link do vídeo, isso aí no artigo, isso é possível, não tem problema nenhum. Sim, porque eu acho que também a questão até do tamanho, né, da limitação de páginas do próprio artigo, tem aqui indicação de um quadro 2, na página 4, que não está posto no... Eu acho que é nesse quadro que vocês apresentam os conjuntos, mas na versão do artigo não estava disponível, aí eu, enfim, fiquei com essa dúvida. Sim, não, a gente realmente teve uma questão interessante no sentido de que é difícil a gente trabalhar, né? Muitas vezes, mas assim, a limitação, ela realmente deixa a gente, às vezes, faltando com algumas coisas que deveriam ter sido postas, né? Mas eu vou observar, às vezes a gente consegue tirar de outro lugar, enfim, para colocar. É importante. E assim, eu queria fazer só uma última contribuição, acho que tem tempo ainda? Tem mais 3 minutos. Pronto. Na verdade, assim, eu, como sugestão, né, óbvio. Sim, claro. Para se pensar na introdução, eu acho que vocês trazem a ideia. Eu acho que a problemática da ressocialização e dos problemas carcerários, eles vão muito dentro do que vocês trazem, dentro acho que do sistema mesmo, né, da quantidade da taxa de encarceramento, da quantidade de pessoas, desse crescimento nessa quantidade, mas eu acho que vocês podiam explorar um pouquinho a questão mesmo dessa importância da ressocialização dessas pessoas para a sociedade como um todo, né? Dessa pessoa voltar para a inserção social e de como ela pode contribuir para a sociedade. Eu acho que essa ressocialização ela tem muito esse poder, né? De em vez de a pessoa sair do sistema prisional, que vai muitas vezes piorar a sua condição enquanto, né, cidadão, ele voltar para a inserção social de uma maneira melhor, de uma maneira que ele possa não, sabe assim, não trazer novos, vou chamar de problemas, mas assim, se for por uma questão de furto, se for por uma questão de, né, ele não voltar a ter esse mesmo comportamento quando ele voltar a estar inserido socialmente. E aí tem a questão, né, do emprego e tudo mais. Porque isso, eu acho que isso se encaixaria muito no Wicked Problem, né, que é a base lá da gente trabalhar as questões de marketing social e marketing macrosocial, e que vocês podem explorar, até dizendo que como essa instituição é importante para resolver esse problema social também, né? Não somente nesse nível do downstream, mas no nível do midstream, a importância que ela tem para ressocializar essa pessoa que está ali no nível downstream e como é que ela pode até trazer um modelo. Eu não conheço bem, acho que não dá para a gente, detalhadamente, vocês trouxeram na dissertação, talvez conseguir atentar para esse, né, detalhamento da instituição, não conheço a instituição, então, mas desse modelo poder ser replicado por outros órgãos, né, no nível ali do upstream, de como de usar esse modelo talvez em outras instituições, sabe assim, de poder fazer essa ponte enquanto instituição que está nesse nível do midstream. Então, acho que essa é uma contribuição muito bacana que o trabalho de vocês dá e, assim, eu acho que poderia ser melhor explorado mesmo, tanto na introdução quanto lá nas considerações de vocês, sabe, assim, de trabalhar essas variáveis, trabalhar isso em outras instituições, talvez, né,
E Não, mostrar excelente. Até só que a título de comentário, que eu acho que é interessante e casa com o que você falou, porque há estatísticas que mostram que a taxa de reincidência, porque a APAC está em várias cidades do Brasil e fora do Brasil também já há APAC. A taxa de reincidência, né, de crimes depois de cumprimento da pena dos ressocializandos que passam pela APAC, eu não sei agora a estatística correta, mas ela é muito menor do que daqueles que não passam. Imagino. Então, isso vê o valor que isso tem, né, de maneira mesmo de contribuição prática e social do trabalho de vocês, mostrar isso e trazer essa discussão e eu acho que poder publicizar isso e até, quem sabe, né, pensar em algumas estratégias, algumas ações que possam levar isso para os níveis, para os 3 níveis mesmo, como você falou, de ter essa integralização, né, dos 3 níveis. Eu acho que isso aí, se vocês trazem isso nas contribuições de maneira mais, sabe, assim, trazendo mais evidência mesmo, ênfase para isso, porque eu acho que a grande contribuição mesmo do trabalho é essa, né? No fim das contas, vocês entenderem isso e verem quais são essas variáveis aí de maneira, trazendo esses elementos para uma maneira que possa não só ser mensurável, mas também entender quais são aquelas variáveis, aqueles construtos que de fato fazem mais sentido para essas pessoas e para diminuir justamente, né, qualquer tipo de reincidência em problemas, né, ou em crimes, enfim, né, dessa socialização, ela de fato ser mais bem sucedida ainda e as taxas talvez diminuírem ainda mais. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Só para encerrar, Cássio, ainda em cima do que a professora comentou, foi algo que me chamou a atenção. Eu sou mais quântico do que quali, né? Então, essa taxa, eu vi a taxa de reincidência, a normal parece que é 70, de vocês de 8 a 12, 8 a 15, algo assim. Talvez seja interessante trazer o seu trabalho também, que há também um pré-requisito, né, para que o reeducando vá para a PAC, né? Sim, então, há um pré-requisito. Então, esse pré-requisito talvez seja interessante você trazer para o artigo, porque isso também vai impactar nesses números, né? Sim, isso também vai impactar. Até talvez por isso o nível upstream tenha sido mais importante, né? Porque eles já passaram por uma primeira seleção, né? Onde eles realmente têm vontade de vencer aquela etapa, né? Obrigado. Ok, obrigada. A gente vai ter mais um tempinho, se sobrar para mais discussões, tá bom? Tá certo. Partir para o nosso segundo artigo agora. E o nosso segundo artigo vai ser a medicalização do sistema de marketing do par, vulnerabilidade e resiliência do consumidor. Né? Só um momentinho. Olá, eu sou professora Diana Teixeira de Carvalho e junto com as alunas Maria Alice Rodrigues Matos, Carolina Costa Ribeira e o aluno Ellerson Willer Moura Silva, vou apresentar o artigo intitulado Medicalização no Sistema de Marketing do Parto, Vulnerabilidade e Resiliência do Consumidor. Na introdução, argumentamos que, quando optam pelo parto vaginal, as mulheres não obtêm do mercado informações suficientes nem estrutura adequada para atendimento das suas necessidades, corroborando para o desequilíbrio no sistema de marketing de parto. Nesse contexto, as gestantes se encontram em estado de vulnerabilidade do consumidor, submetidas à falta de domínio ou à incapacidade de agir em prol das suas expectativas ou necessidades durante o consumo de serviços de saúde relativos ao processo de parturição. Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade impulsiona comportamentos resilientes, reduzindo os impactos negativos e ou melhorando a qualidade de vida dos sujeitos envolvidos, a qual pode ser fomentada pela ação de múltiplos stakeholders, incluindo os próprios consumidores, empresas, ONGs e governo. Desse modo, o objetivo da pesquisa é compreender a percepção de consumidores e agentes que atuam no sistema de marketing do parto acerca das características do seu funcionamento, identificando experiências de consumo vulnerável do parto vaginal. Adicionalmente, buscamos identificar como podem ser construídos comportamentos resilientes relativos à medicalização do parto em mulheres que escolheram o parto vaginal. No
referencial teórico, subdividido em 2 tópicos, apresentamos uma discussão sobre medicalização no sistema de marketing do parto, ancorada nos conceitos de medicalização, de sistema de marketing, de equilíbrio de sistema, bem como debatemos o parto vaginal sob a lente da vulnerabilidade e da resiliência do consumidor. Para atender aos objetivos desta pesquisa de cunho exploratório, utilizamos a abordagem qualitativa. Uma vez que objetivamos pesquisar atores dos níveis micro, consumidores e meso-exo profissionais de saúde, utilizamos técnicas distintas. Para o grupo de consumidoras, optamos pela história oral temática, na qual captamos informações em relação às suas experiências. Já o grupo de profissionais que trabalham com parto vaginal foi submetido à técnica da entrevista. Foram entrevistadas 28 consumidoras e 7 profissionais de saúde que trabalham com parto vaginal, com uso de roteiros distintos. As entrevistas ocorreram por meio de videochamadas ou chamadas de áudio. A análise dos resultados foi dividida em 2 categorias. A primeira nomeada falhas e entregas do sistema de marketing do parto, subdividida em alguns tópicos. O primeiro tópico, assistência ruim versus acolhimento humanizado, revela que as instituições não se adequam e nem mesmo amparam esse tipo de paciente em estado urgente, de acordo com os relatos. Há ainda a falta de estrutura, sobretudo em hospitais públicos, conforme a experiência das parturientes. A queixa de desassistência é recorrente em mulheres que parirem em hospital público, mas também aparece na fala daquelas que parirem em hospitais particulares. Em contraposição, há o atendimento humanizado, de forma respeitosa e incentivadora, que coloca a mulher como protagonista das decisões. Com isso, vemos que o contexto de troca influencia sobremaneira a vulnerabilidade, independentemente do hospital escolhido. Segundo tópico, a atuação médica medicalizada versus humanização revela que a perspectiva medicalizante e a urgência em realizar o parto faz com que os obstetras apelem para problemas sem comprovação científica para realizar uma cesárea. Assim, as profissionais entrevistadas ressaltaram a urgência da conversão do atual sistema imediatista, técnico e focado na medicalização em um modelo mais humanizado. De fato, as gestantes não obtêm do mercado o atendimento necessário às suas vontades, sendo encaminhadas para um serviço que não queriam e vivenciando um contexto de consumo vulnerável, em que o resultado foi insatisfação e até mesmo traumas. Não obstante, o movimento crescente da desmedicalização do parto fez surgir obstetras humanizadas que dão forças e apoiam as gestantes, o que é positivo. No tópico violência obstétrica versus intervenções respeitosas, vemos que alguns das respondentes nos seus relatos apresentaram evidências de que sofreram violência obstétrica, sobretudo quando não compreendiam o que estava acontecendo no momento. Mesmo que as mulheres compreendam no momento do parto quais são essas práticas de violência obstétrica, ainda assim elas podem estar submetidas, uma vez que é o médico que está com a autoridade para executar o serviço de saúde, conforme podemos ver no relato de A3. Contudo, interferências médicas não devem ser totalmente descartadas, considerando que o aumento na utilização de tecnologias faz aliviar a dor do parto e incentiva o parto vaginal. Assim, quanto mais a gestante confia na atuação humanizada da sua obstetra, quanto mais possui conhecimento, mais ela se sente confortável em escolher ou aceitar intervenções. O tópico estrutura ruim versus estrutura boa revela uma série de problemas que são consideradas falhas mencionadas pelas respondentes, tanto em hospitais públicos quanto privados. As que tiveram a experiência de parto dentro do quarto de um hospital privado em João Pessoa mostraram-se muito mais satisfeitas do que as outras. Mesmo quando as instituições apresentavam uma estrutura mínima, ainda assim as parturientes se depararam com uma falta de recursos suficientes para atender às suas necessidades, sobretudo durante o trabalho de parto nas fases latente e ativa. Isso fomenta possíveis experiências de vulnerabilidade e também se configura como uma falha no sistema de marketing. Último tópico, boa assistência cara, revela que apenas 5 das 15 gestantes que tiveram parto em hospital particular contrataram a disponibilidade da obstetra, de modo que a maioria teve que lidar com a sorte. A entrevistada B8 pensou até em desistir do parto vaginal, com medo de sofrer violência obstétrica, posto que a disponibilidade da sua médica custaria R$4.000. Dentre nossas entrevistadas, 4 contrataram parto domiciliar e pagaram R$5.200. Com isso, evidenciamos que a desigualdade afeta todas as instâncias da assistência, atingindo também a contratação das doulas. Essa profissional foi apontada como de suma importância para as entrevistadas, principalmente em partos mais demorados. A segunda categoria, suporte à resiliência, tem 2 tópicos. O primeiro, apoio ao parto vaginal,
que revela que o apoio da família em relação à via de parto escolhida foi identificado como um dos suportes mais recorrentes nas mulheres que conseguiram passar pelo parto vaginal. O papel do marido se mostrou de suma importância durante o pré-natal e principalmente no atendimento ao desejo da grávida durante o trabalho de parto, conforme evidenciado na fala de A3. Outra figura apontada como de suma importância para a realização do parto vaginal foi a doula, presença já incentivada pela OMS. De fato, todas as entrevistadas profissionais que são doulas são engajadas na disseminação de informação em redes sociais para promover conhecimento e desconstrução de mitos sobre o parto vaginal, em uma perspectiva de atuação no nível meso-exo em prol da mudança social. O último tópico dessa categoria, a importância das profissionais no Instagram, revela que as redes sociais trouxeram uma nova forma de interação em todos os níveis, de modo que o compartilhamento de informações a respeito da parturição nas redes sociais é outro fator que promove resiliência. No entanto, há evidências do baixo número de obstetras que divulgam informações a respeito do parto realmente natural e humanizado, e que a escolha da médica se dá também por meio do Instagram. As profissionais entrevistadas são cientes do impacto de suas atuações e de que forma esse trabalho repercute no sistema de marketing do parto e na sociedade como um todo. A atuação profissional dessas entrevistadas é pautada por uma ideologia política de que só se muda o sistema parindo, o que corrobora com a premissa de que os sistemas de marketing se influenciam mutuamente no que diz respeito a mudanças estruturais e de oferta e demanda. Nas considerações finais, ressaltamos que o sistema carece de modificações em nível macro-meso, capazes de suportar a escolha das mulheres que decidem pelo parto vaginal, na oferta de uma estrutura física de fato adequada, de profissionais capacitados e de um acesso mais justo. Revelamos que mulheres com maior condição de acesso a serviços pagos se mostraram mais preparadas e resilientes para o consumo do parto vaginal. E que aspectos negativos de partos no setor privado, mesmo nas mulheres que vivenciaram o parto vaginal, demonstram a necessidade sistêmica de mudança. As profissionais de saúde entendem que sua atuação surte efeito de alguma forma no sistema, promovendo para as mulheres bem-estar, conhecimento, empoderamento e consciência sobre suas decisões e desejos. E isso promove mudanças nos níveis micro e meso-exo, podendo também pressionar o sistema em nível macro. Por fim, gostaríamos também de agradecer ao CNPq pelas bolsas de iniciação científica disponibilizadas para as 2 alunas participantes desse estudo. Muito obrigada. Bom, obrigado pela apresentação. Carolina, infelizmente, acho que a gente não consegue resolver esse problema, né? Está um pouco nítido. Aqui para mim também ficou pouco nítido, viu, Jana? Eu acho que é um... Mas não tem problema, ela explicou muito bem e a gente conseguiu entender. Bom, vou abrir aqui ao pessoal que está presencial e online, se alguém tiver alguma pergunta. Eu queria só parabenizá-las, porque é um tema que antigamente não era falado. Elas abordaram muito bem, sabe, estruturaram muito bem. As falas também foram muito bem colocadas. E a importância de ter mulher na ciência, porque se não fosse por elas, não seria voltado esse tema. Mais alguma pessoa que está online? Cássia, Verônica, Flávio? Alguma pergunta? Então, eu também só gostaria de parabenizar e, assim, principalmente sobre a importância da temática, né? Eu, já há bastante tempo atrás, né, há mais de 10 anos atrás, eu trabalhei 12 anos na indústria farmacêutica e a gente via com muita frequência, aqui em Belo Horizonte, no caso, né, alguns hospitais, alguns médicos que nitidamente tinham preferência pela cesariana, tinham preferência por métodos cirúrgicos, né? E não parto vaginal. Então, eu acho que a temática ela é muito importante. Mas nessa época, 10 anos atrás, ainda não se discutia tanto. Então, agora, talvez a temática se torne mais importante ainda. Então, de parabéns. Tá? Eu fiquei só com uma dúvida, deixa eu aproveitar aqui. Quando vocês fizeram a história oral, vocês chegaram a voltar com as entrevistas para as mulheres, para as entrevistadas, e se fizeram isso, alguma assim, percepção de comoção, de emoção em função
da discussão daquela temática, porque eu acredito que algumas talvez não tenham tido resultados tão bons, né? Então, há alguma comoção em função dessa discussão? Eu vou deixar a Alice responder. Na verdade, assim, inclusive, a Alice está aqui, ela foi a aluna, né, que realizou. Esse trabalho é fruto de 2 PIBICs. Esse foi a aluna de um, né, foi a bolsista em um, e Carolina foi a bolsista em outro PIBIC, e aí eu juntei os 2 PIBICs para a gente fazer esse artigo. E ela tanto fez as entrevistas, quanto ela também voltou, né, para acessar algumas dessas mulheres, para fazer uma última pergunta. Não foi isso? Sim. Boa tarde a todos, né? A gente acabou, por causa da limitação temporal, as entrevistas por ligação, como a professora falou, né? Ligação telefônica, e a gente teve as transcrições, mas em relação a voltar para elas, essas transcrições, a gente acabou não fazendo. O que eu voltei para elas foi para fazer outras perguntas, né, sobre a parte do Covid, sobre essa assistência durante a pandemia, se os hospitais deram, porque a gente fez entrevistas pré-pandemia, a gente fez entrevistas durante a pandemia e com mulheres que tiveram partos antes da pandemia e depois da pandemia, durante a pandemia. A gente também verificou sobre essa mudança, né, a assistência que os hospitais acabaram dando, se fazer exame de Covid, se deixavam elas separadas, em reserva, tudo, mas a gente não acabou voltando essas transcrições para ela. Ok, talvez seja interessante, né, só como sugestão, claro, né, em algum momento também, para uma outra pesquisa, né, tentar retornar. Eu acredito que vocês talvez identifiquem, né, com o passar do tempo, algumas questões importantes e até sugestões dessas mulheres mesmo sobre o processo, né? Quando, depois que as coisas se assentam, passam um período, elas começam a perceber de uma forma, às vezes, um pouquinho diferente. Pode ter alguns achados interessantes até para outra pesquisa, mas é só pensamento aqui mesmo, tá? Vocês estão de parabéns. Inclusive, a gente teve uma entrevistanda que ela tentou a primeira filha, né, e não conseguiu ter parto vaginal, ela teve parto cesáreo, foi indicado para cesariana, e aí ela insistiu para que fosse feita na segunda gestação, e ela conseguiu, e o relato dela de parto é um relato bem forte, porque ela conseguiu, apesar de várias limitações do espaço físico, do hospital, enfim, da assistência que ela teve, né? Então, a gente viu também que havia muito essa concentração delas de que o desejo de ter esse tipo de parto, sobretudo naquelas que foram assistidas por um sistema privado, né, de saúde, partiu muito dessa vontade mesmo, de manter essa vontade viva até conseguir. E outras que não conseguiram e que, tipo, eu tenho alunas que leram o texto e que choraram, porque disse, professor, eu tentei, mas não consegui, acabei com cesárea. Então, assim, realmente, até nas que não viveram isso, não foram nossas entrevistandas, esse tema, assim, virou um motivo delas reviverem seus partos e suas dificuldades de parto. Então, foi bem interessante. E eu acredito que, realmente, voltando para elas o relato, ou pelo menos, né, a transcrição ou os resultados, pode ser que elas se vejam e possam também dar a validade, né? Eu vivenciei muito relatos, né, de próprios médicos que, assim, olha, na época acho que era possível fazer, não me lembro, 30%, 40% dos partos poderiam ser cesáreos pelo SUS, eu acho, e os hospitais normalmente chegavam no limite, então, qual que é a real necessidade de todas aquelas cesáreas, né? Então, acho que essa talvez seja uma discussão que vocês podem ajudar a avançar nesse sentido, trabalhando aí junto com a área médica, mas parabéns. Obrigada. Bem. Bom, obrigado, então, aos autores. Foi aluno de graduação. Caramba. Parabéns duplamente, então, né, pelo trabalho, realmente, pelo tempo, né, que a gente tem na graduação. É um trabalho bem complexo de fazer. Foram 28 entrevistas, né? E com 7 profissionais, né? Sim, 7 profissionais que foram abordados, né, no Instagram, principalmente, que é a plataforma, porque a ideia era justamente de pesquisar profissionais que tenham essa discussão para a sociedade. Então, muitas mulheres empoderadas aí conseguiram ter seus partos
da forma como elas queriam, fosse cesárea. A ideia é que elas realmente decidam com base na informação. Ter o parto cesáreo não é um problema grave no sentido de que se de fato você escolhe aquilo, mas muitas são submetidas porque são levadas por indicação médica, sobretudo porque elas estão muito vulneráveis, né? E quanto mais perto do parto chega, mais vulnerável elas ficam. A responsabilidade, se eu não tiver no parto cesárea, eu vou matar meu filho, o que vai acontecer? E o médico traz uma série de justificativas que não são plausíveis, mas pela literatura médica, né? Para que esses partos eles aconteçam de forma cesárea, de forma cirúrgica. Então, quando elas têm esse conhecimento, elas conseguem realmente se empoderar. Então, esses 7 profissionais foram acessados, né, vai aí por Carol, que está aí na tela, e aí ela conseguiu falar com pessoas, né, que a gente nunca nem conheceu, alguns de João Pessoa, somos de lá, então somos da UFPB, e outros também de outros estados. Então, a gente pesquisou pessoas do Rio de Janeiro, né, pessoas também de Pernambuco, e aí a ideia é que ela aumente esse número para o TCC dela. Até uma dica, Carol, não consigo precisar conversar com nenhum homem. A gente está tentando. Porque a gente viu que são 7 mulheres, né? É difícil, mas a gente está tentando. Alguns responderam, mas alguns, acho que por uma questão hábil de tempo também, né, foi mais difícil. Mas a gente está tentando. Seria interessante para diversificar mais, né? Também as falas, né? E talvez se você explorasse um pouco mais eu vi que dentre as entrevistadas tinham enfermeiras, tinham profissionais da saúde, né? Isso. Talvez nesse caso a assimetria de informação seja menor do que uma não profissional de saúde. Talvez explorar isso. A gente teve uma entrevistanda que ela não é profissional de saúde. Ela, pelas experiências de parto dela, ela depois fez aí um curso, né, Carol? Se eu não me engano, é um curso. Não sei exatamente agora que precisar o que ela é, mas ela tem. Acho que ela é educadora perinatal. Isso. Algo assim. Ela não é da área de saúde, mas ela tem uma plataforma, ela vende aí é como se fosse uma assistência para o parto e para as mulheres conseguirem, que chama Bora Parir. E aí ela tem mais de 100 mil seguidoras, ela é bem acessível, e o trabalho dela é esse, e ela passou a ter esse trabalho por conta das experiências dela pessoais mesmo. Mas eu digo, dentre as consumidoras mesmo. Sim. Tem alguns que são profissionais de saúde, outros não. Então, talvez se você pegar esses 2 tipos de entrevista, talvez você encontrar uma simetria maior ou menor. Sim, entendi agora do que elas estão dizendo. Mas quando elas são consumidoras, diga você porque é aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, isso se dá também em várias áreas. Então, mesmo elas sendo profissionais de saúde, elas também sofreram, né, vulnerabilidade. Isso, e tanto era o medo, né, dela, dessa entrevistada que ela é profissional de saúde, no caso ela é enfermeira, e ela lidava diretamente com partos, tanto foi o medo dela de ter filho em um hospital que ela teve um parto domiciliar. E ela até trabalha justamente com partos domiciliares, lá em João Pessoa, fazendo para outras pessoas. E é uma coisa assim que é tão, digamos, recriminada ainda na sociedade que ela não contou a ninguém na família que ia ter o bebê em casa, mesmo todo mundo sabendo que ela trabalhava com aquilo, sabe? Isso é interessante relatar no próprio artigo, acho que deixa mais... Sim, a gente sofreu muito por causa do tamanho do artigo. Então, tem muitas coisas que a gente não conseguiu colocar que gostaria, mas, enfim. Mas, com certeza, assim, foi bem discrepante, né? O nível de informação que ela tinha das outras, né? Até que outros que trabalhavam no hospital, mesmo sendo diretamente ligado à enfermagem, mas só por estar naquele ambiente, tem mais acesso à informação. Eu posso falar com um pouco de tranquilidade, eu sou contador. Eu fui contador no hospital por 3 anos. Então, de fato, há essa expressão mesmo, porque o que a gente está falando aqui é questão tem a ver com custo, né? E uma roupagem um pouco mais realista, né? Então, de fato, os profissionais talvez na própria formação já tem essa tendência, né? E isso não é só no Brasil. Eu tenho um amigo que até meu afilhado, a filha dele nasceu na Alemanha agora. O sonho dela era ter parto normal também. E ela teve que procurar um hospital justamente que tem poucos índices, né, de cesáreas. Por quê? Porque é uma tendência não natural, é uma tendência mesmo de, talvez, convicções, né, dos próprios hospitais que levam a essa. Sim. Dentro do que a gente traz, né, da medicalização, é esse olhar realmente biométrico de que o parto ele deve ser medicalizado, quando na verdade ele é um acontecimento do próprio corpo da mulher, né?
E ela tem toda a capacidade de fazer, de passar por esse processo sem precisar de intervenções médicas, né? Então, sem precisar de intervenções externas. Só quando de fato é necessário, porque também é importante justamente para diminuir a questão da mortalidade materna, da mortalidade infantil, mas a questão é que o Brasil é o segundo país que mais tem parto cesáreo por conta dessa ideia de escolher a mãe que escolheu. E é uma cirurgia eletiva, né, que tem vários riscos, muito maiores do que os riscos enfrentados pela mulher no parto vaginal, parto normal, como quiserem falar. Né? Mesmo quando não é eletiva, acaba se induzindo, né? Isso. Ele é induzido e o médico faz isso, enfim, e a mulher já está no momento em que ela, né, fica mais próximo daquele momento, sabe, na ansiedade e tudo mais. Então, é bem difícil para ela tomar essa decisão. E a gente viu que quanto mais informações elas tinham, mais elas tinham condição realmente de advocar aquilo, em prol, né, daquilo que elas queriam. Então, teve um que mudou de médico com 37, 38 semanas, muito próximo de ter, né? Não, teve um relato de uma que resolveu ter filhos e conheceu uma médica. Isso, é bem interessante. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vamos partir para o nosso próximo artigo. O próximo é consumo colaborativo. Um estudo bibliométrico sobre escalas de mensuração. A Jéssica e a Verônica. A Verônica está presente aqui na online. Isso, estou aqui. Vou compartilhar o teu livro aqui um momentinho. Joia, obrigada, Jonas. Eu sei que é difícil esse vídeo, eu fiz do consórcio. Consumo colaborativo, um estudo bibliométrico sobre escalas de mensuração. O reconhecimento e a conscientização dos impactos gerados pelos elevados níveis e padrões de produção e consumo, associados aos avanços das novas tecnologias de informação, promoveram significativas transformações na sociedade, possibilitando o surgimento de novos modelos de negócios, novas formas de comunicação, interação e relacionamentos sociais, assim como mudanças no comportamento do consumidor, nos estilos de vida e nas práticas de consumo, dentre os quais está o consumo colaborativo. Neste estudo, o consumo colaborativo é definido como atividade de geração de acesso a recursos tangíveis e intangíveis, ativados pelo compartilhamento, mediados pelo uso de plataformas tanto na relação peer-to-peer quanto por empresas intermediárias, mediante algum tipo de compensação monetária ou não. Entende-se que o envolvimento com as práticas de compartilhamento pode ser motivado tanto por aspectos econômicos, sociais, individuais e ambientais, que exercem influência nas intenções, atitudes e valores percebidos pelos consumidores e na interação com as empresas para a adoção de práticas e modelos de negócios voltados ao consumo colaborativo. Entretanto, na literatura, não existe uma abordagem consensual quanto às variáveis ou dimensões que são determinantes para mensurar a tendência do comportamento dos consumidores e dos modelos de negócios em praticar o consumo colaborativo. Assim, esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo bibliométrico sobre as escalas de mensuração para a prática do consumo colaborativo, a fim de mapear e clusterizar o tema, identificando os determinantes comportamentais para a prática do consumo colaborativo. Como embasamentos teóricos, foram analisadas as perspectivas conceituais de um novo consumo, denominado consumo colaborativo, e as escalas de mensuração encontradas na literatura. O consumo colaborativo é resultado das transformações que têm ocorrido no comportamento dos consumidores quanto às suas práticas de consumo e das novas oportunidades de mercado proporcionadas pela revolução tecnológica através das plataformas digitais. E como forma de mensurar a tendência do comportamento dos consumidores em praticar o consumo colaborativo e das empresas em explorar as novas oportunidades de negócios voltadas para o compartilhamento, os estudos que propõem escalas de mensuração do consumo colaborativo buscam uma compreensão
consideração da gama de variáveis que determinam ou influenciam as atitudes e intenções de consumidores e empresas em adotar o consumo colaborativo como um novo estilo de vida ou novo modelo de negócio. Em contrapartida, estes estudos também elencam barreiras percebidas que levam clientes e provedores de serviços a rejeitar o consumo colaborativo. Quanto aos aspectos metodológicos, este estudo realizou uma análise bibliométrica sobre as escalas de mensuração para a prática do consumo colaborativo e utilizou a base de dados Web of Science, no qual foram analisados 27 artigos, que possuíam o termo Collaborative Consumption no título, publicados em inglês, associado aos tópicos Scale, Motivation e Participation. Para a tabulação dos dados quanto e qualitativos, utilizou-se a planilha eletrônica Excel, e para a construção e visualização de mapas bibliométricos, utilizou-se o software VoiceView. Quanto às publicações e citações sobre o tema, este estudo destacou os 10 artigos mais citados, conforme a tabela em destaque. E estes artigos estão focados nas seguintes temáticas: identificação dos fatores que podem influenciar o comportamento dos consumidores para engajar-se nas práticas de consumo colaborativo, a satisfação percebida com tais práticas, a análise de modelos de negócios vinculados ao consumo colaborativo, identificando as oportunidades, as barreiras e os impactos gerados nas práticas de compartilhamento. Quanto à produtividade dos autores, apenas 6 autores apresentaram 2 publicações sobre a temática, e os demais possuem apenas uma publicação. É possível observar que os autores com mais publicações não se destacam entre os mais citados, o que corrobora com a lei do quadrado inverso, que afirma que geralmente os autores que têm maior impacto em uma área não são necessariamente os que mais produzem. Observa-se que os autores com 2 publicações foram citados em média de 6 a 10 vezes, enquanto que autores com apenas uma publicação, a exemplo de Russell Belk, foi citado 943 vezes, gerando maior impacto nos estudos sobre consumo colaborativo. Em relação aos países mais influentes nas publicações, temos que os Estados Unidos é o mais influente nas pesquisas sobre mensuração do consumo colaborativo, seguido pela China, Canadá, Brasil e Espanha. Quanto à colaboração entre os países, os resultados mostram que a cooperação é encontrada principalmente entre Estados Unidos, China e Canadá, nos quais os números de publicações e citações também são significativamente maiores. Quanto à rede de concorrência de palavras-chave, este estudo identificou 3 clusters, totalizando 19 palavras-chave, que refletem o interesse dos pesquisadores em entender qual a percepção e a atitude dos consumidores e empresas quanto às práticas de consumo colaborativo, quais os fatores que exercem influência na satisfação percebida e nas decisões de consumo voltadas para o compartilhamento e quais são os modelos de negócios colaborativos existentes, suas formas de operacionalização e os impactos que são gerados por esse tipo de consumo na perspectiva individual e coletiva. Portanto, com base nas análises realizadas, foram sumarizados os principais elementos de mensuração do consumo colaborativo, e os estudos revelam que as atitudes e intenções voltadas ao consumo colaborativo são influenciadas por aspectos individuais, sociais, econômicos e ambientais. Na perspectiva social, a coletividade, conexão social, sociabilidade individual, crença no bem comum e responsabilidade social destacam-se como elementos determinantes para as decisões de consumo voltadas às práticas de compartilhamento. Na perspectiva ambiental, a sustentabilidade e a consciência ambiental têm sido fortes propulsores para a propagação do modelo de consumo colaborativo. Na perspectiva econômica, o consumo colaborativo possibilita a geração de renda adicional para os provedores dos ativos compartilhados, a economia de recursos financeiros e minimização de custos de transação. Na perspectiva individual, elementos como prazer, reputação, confiança, tendência a riscos, utilidade e conveniência refletem impactos significativos nas atitudes e intenções dos consumidores e empresas em participar do consumo colaborativo. Conclui-se, portanto, que mudanças no comportamento dos consumidores e a busca por novas oportunidades de mercado têm fortalecido o crescimento e a propagação do consumo colaborativo como estilo de vida e modelo de negócio. Nesse contexto, os pesquisadores ainda estão no processo de alcançar uma compreensão abrangente sobre este fenômeno, os fatores motivacionais e as barreiras que impedem a prática das atividades de consumo colaborativo, assim como a operacionalização dessa prática enquanto modelo de negócio.
Os resultados deste estudo ajudaram a identificar os principais elementos de mensuração do consumo colaborativo e a compreensão de todos eles é essencial para o avanço de novas investigações, de forma a ampliar o impacto de novos estudos sobre a temática e sobre novas possibilidades de abordagens e análises nas discussões sobre mensuração do consumo colaborativo. No que diz respeito a sugestões para futuras pesquisas sobre a temática, recomenda-se propor e validar um framework com os elementos de mensuração do consumo colaborativo. Grata pela atenção de todos. Obrigado, Verônica. Vou abrir aqui a palavra o pessoal do ao vivo, o pessoal do Zoom também, que tem vontade. Eu queria também, né, parabenizar a professora Verônica e Jéssica pelo trabalho. Eu acho que o consumo colaborativo, eu estava falando até sobre isso numa disciplina, né, de mestrado, consumo colaborativo. Ele é um modelo de negócio que cada vez mais está crescendo, mas que ainda, acho que é algum preconceito, né? Enfim, a gente tem muito essa ideia de propriedade privada, né? Muito essa necessidade também de se sentir, né, dono de alguns bens e tudo mais. Então, acho que o consumo colaborativo, ele acaba entrando muito nessa perspectiva de mudança mesmo de pensamento, né? Mudança de paradigma dominante mesmo. Então, apesar de não ser uma estudiosa da área, né, eu acho muito interessante, gosto muito dessa perspectiva. E aí, minha dúvida, eu fiquei só com uma dúvida, na verdade, justo por não ser, né, da área e não poder, não entender se foi esse o objetivo de vocês, né, na figura 3, que vocês apresentam, e está também na apresentação, eu fiquei na dúvida em relação a, por exemplo, se eu quisesse fazer um estudo que entendesse quais são os aspectos, os fatores que mais influenciam o consumo colaborativo de pessoas consumidoras de determinado mercado, determinado setor, né? E aí eu poderia usar o trabalho de vocês como uma base que me ajudasse a tomar essa decisão de quais construtos utilizar para poder fazer essa construção das escalas, né? Ou buscar quais escalas que trabalham esses fatores aí. E aí a minha dúvida foi justamente porque os elementos, eles estão todos juntos, e vocês dizem que são elementos para empresas, né? E elementos para consumidores, que influenciam ou que estão trabalhando. Eu fiquei na dúvida se esses são elementos gerais, ou se teria essa separação aí de atores, né? Vou chamar de atores ou de público. Não sei se eu fiquei claro. Ficou sim, Clara. Como é seu nome? É que eu não estou conseguindo ouvi-la. Iana. Então, prazer, Iana. Obrigada pelas considerações. De fato, a gente fez um levantamento, só que essas escalas que a gente levantou de mensuração são escalas direcionadas para o comportamento do consumidor. Não para as empresas especificamente. Então, quais os elementos que podem influenciar o comportamento do consumidor para participar de práticas de consumo colaborativo? Certo. Então, assim, eu sugiro que isso fique mais claro, porque quando eu li, né, tem até aqui na página... Porque tem a hora que fala dos modelos de negócio e comportamento consumidor, levantamento de oportunidades, barreiras... Isso, mas aí na página 5 diz aqui, né, que não existe uma abordagem conceitual com as variáveis ou dimensões que são determinantes para a mensuração de tais práticas na perspectiva dos consumidores e das empresas. E nem das empresas, isso. Aí eu esperei que, assim, fiquei na dúvida se seria o consumo dessas empresas, ou, sabe, assim, mais uma questão mesmo de ajuste na minha leitura, né? Joia, ótimo. Vamos sim observar isso. Joia, obrigada. Fica muito claro quais são esses fatores, né, que vocês trazem e de onde vocês tiraram, então acho que é bem bacana. Eu acho que também pode ressaltar, minha sugestão também é ressaltar nas considerações a importância desse estudo, justamente que faz esse apanhado num lugar só para que as pessoas possam aí utilizar como uma fonte, né, de pesquisa para poder partir daí para outras pesquisas também, né, que possam fazer como vocês trazem, né? Validar e
o framework, né, com esses elementos. Inclusive, esse framework, ele já teve uma validação de face de conteúdo na sequência, em outro artigo que a gente já fez com especialistas sobre a temática, e a gente está na parte de validação empírica, né, testando com consumidores. Perfeito. Parabéns. Obrigada. Parabéns, professora Verônica. Na verdade, até minha pergunta é sobre essa proposição de framework, né, que você disse no artigo, os próprios trabalhos para propor. Eu ia perguntar se você tinha proposto alguma, eu imaginava que sim, você acabou de responder, né, pela etapa de validação. Isso, a gente já fez a proposição, esse artigo ele é decorrente da dissertação de mestrado de Jéssica, né, ela já concluiu o mestrado, e o terceiro artigo da dissertação dela é exatamente a validação de conteúdo e de face desse framework, junto a especialistas. Legal. Parabéns pelo trabalho novamente, professora Verônica. Obrigada. Obrigada, é um campo bem interessante, né, de se estudar. Imagino que deve estar no início ainda, né, que daqui a pouco a gente vai começar a segmentar, né? Isso, porque exatamente, que a gente está tratando o consumo colaborativo numa perspectiva bem ampla ainda, né, e a gente tem os segmentos específicos. Dentro das grandes áreas de consumo, isso vai variando, né, habitação, transporte, alimentação, enfim, bens de consumo, então tem essas grandes áreas de consumo, elas têm uma perspectiva diferenciada, né, então acho que com o tempo isso vai se transformando de uma forma mais específica. Bom, alguém tem mais alguma colocação? Pessoal da comunidade? Obrigado novamente. Obrigada, gente, muito obrigada. Vamos avançar para o nosso último trabalho. Deixa eu só verificar o nome das autoras. Então, o próximo trabalho é Você Sente Sua Música, um estudo sobre o papel das plataformas de streaming musical sobre a construção da identidade de artistas independentes. Um trabalho do Marcelo, Anne, Bárbara e Joel. Você é? Então, a Anne está aqui presente para a gente aqui na sala. Vou passar o vídeo que foi produzido. Vou apresentar o artigo Você Sente Sua Música? Um estudo sobre o papel das plataformas de streaming musical sobre a construção da identidade de artistas independentes. Os músicos buscam criar vínculo com seus ouvintes, por isso criam identidades que possuem impacto, para que assim o seu ouvinte se identifique com eles e com a sua obra. A identidade desses artistas geralmente é inspirada em outros artistas que atuam no mesmo estilo musical que eles, mas também eles buscam por experiências, sentimentos, valores e comportamentos para complementar essa identidade. Os músicos, para criar vínculo com seu público, recorrem também às plataformas de streaming musical. Essas plataformas buscam divulgar, disponibilizar e distribuir suas músicas, ou seja, facilita o acesso para os ouvintes. Porém, essas plataformas são um pouco desestimulantes para os músicos, porque o retorno financeiro é muito baixo e inexistente. Então, a plataforma entende, né, que ela é um facilitador, mas ela não é um incentivador para eles. O objetivo do artigo é compreender o papel das plataformas de streaming musical na construção da identidade de músicos e musicistas independentes. O problema de pesquisa é referente como as plataformas de streaming musical têm contribuído para que músicos e musicistas independentes se autoafirmem. Questões acerca da identidade. Identidade nada mais é do que os esforços contínuos dos indivíduos para responder às seguintes questões: quem eu sou e como eu devo agir. A construção da nossa identidade, né, ela envolve todo um desempenho pessoal, uma cidadania, filiação, religião, uma tradição, sentimentos, valores e os comportamentos particulares. Já a identidade musical, ela é considerada uma forma de autoexpressão, uma forma de se expressar, né? E as identidades dos músicos e musicistas são criadas a partir de suas inspirações, dos seus gostos musicais, dos seus valores, das suas habilidades e conhecimentos. E a construção dentro do mundo da música
é muito influenciada pela vida escolar, profissional, pela família, por um contexto sociocultural e também pela questão religiosa. A construção e a consolidação do indivíduo no mundo da música começa dentro da pessoa em si, e as suas composições carregam toda uma simbologia e representam a sua trajetória, a trajetória de cada um deles. Revisão de literatura sobre os streamings musicais. Com acesso à internet, a democratização de meios de produção cultural possibilitou que mais pessoas pudessem produzir seu próprio conteúdo, o que em anos anteriores seria impossível, como na distribuição de música e seu consumo de forma tão rápida. Só que esse avanço tecnológico teve algumas preocupações também, principalmente em questões a direitos autorais e a monetização desses músicos, porque o valor pago é muito baixo, isso acaba prejudicando os pequenos grupos e alguns artistas independentes. Metodologia do artigo. É uma pesquisa qualitativa, onde 11 músicos e musicistas independentes foram entrevistados entre maio e junho de 2022. A amostra de participantes foi estabelecida por conveniência, né? Os entrevistados eram conhecidos por meio de conhecidos, também por redes sociais. As entrevistas foram gravadas e transcritas, duraram em média 40 minutos, método de análise é análise de conteúdo. Os dados dos entrevistados e agora os resultados das discussões. As evidências obtidas por meio das entrevistas permitiram a criação de 4 categorias. A primeira categoria é a trajetória musical e o ingresso no mundo dos streamings. A maioria dos participantes iniciou sua trajetória musical ainda na infância ou no início da adolescência, e geralmente por influência de amigos, familiares ou religião. O início da carreira geralmente também era reproduzindo covers de outros artistas, como consta na fala dos entrevistados 8, 2 e 9. O entrevistado 2 começou com 6 anos, tocando em igreja. O entrevistado 8 começou com 11, 12 anos, fez aula de violão por influência da mãe. O entrevistado 9 entrou numa banda por causa do amigo e também começaram tocando cover nela. Os resultados também evidenciaram as formações musicais dos entrevistados, que eram geralmente uma formação eclética, onde os artistas buscavam por várias fontes, mas que, consequentemente, né, isso ajudou no seu próprio estilo musical, a entender o seu próprio estilo musical. Tem a formação mais nichada, onde os músicos eles buscavam por artistas consolidados dentro do seu próprio estilo e buscavam se espelhar neles. Tem a formação afunilada, onde vem de uma formação muito eclética, mas a partir do momento que eles entendem o estilo deles, eles começam a se inspirar nos artistas mais parecidos com a sua inspiração, com o que eles estão se tornando. Fatores que levaram os músicos e musicistas a ingressarem nas plataformas de streaming musical. O aumento, ultimamente, né, teve um aumento muito grande dos números de usuários dessas plataformas, alinhado também à diminuição na compra de CDs, que é das mídias físicas. E alguns entrevistados, inclusive, até relutaram para entrar, mas que a inserção não pode ser evitada. Então, a construção dessa identidade possui uma projeção particular, mas também não é desvinculada das características dos artistas que os influenciam. Relacionamento com os ouvintes. Os artistas, eles, ao iniciarem suas carreiras, eles precisam muito de um apoio, né, de família, amigos, comunidade regional ou dos próprios entusiastas do gênero musical que eles tocam. Só que eles afirmaram que é muito difícil criar um vínculo com seus ouvintes a partir das plataformas de streaming. Então, eles precisam recorrer a recursos externos como as redes sociais. As redes sociais servem tanto para a criação desse vínculo como um meio de divulgação e promoção do seu trabalho musical. Enquanto as plataformas musicais, ela possibilita que o artista ele entenda o perfil do seu ouvinte por meio das playlists criadas. O terceiro tópico é a construção da imagem profissional. Caracterização pessoal de um artista é uma parte muito importante na vida profissional. E assim, hoje em dia, eles se veem muito pressionados, né, a estar no mundo online e a fazer a manutenção dessa imagem. Porém, nem todos ligam tanto. Tanto que teve alguns relatos que falavam assim, que eles não tinham preocupação com essa parte visual, que eles só eram os caras que queriam tocar um som pesado e era isso, não tinham muito essa preocupação. E que ele achava até que o fato dele não ligar tanto já era uma caracterização em si. Só que, assim, a imagem dentro dessas plataformas musicais também é muito importante,
porque permite que o artista ele revele os seus traços de identidade por meio de exposição de letras, das capas dos discos e das imagens representativas. O último tópico é sobre o papel da plataforma na promoção do artista. O uso de plataformas de streaming para promoção e divulgação do trabalho dos músicos e musicistas não é eficiente, visto a sua limitação de interação entre os usuários, e as redes sociais acabam sendo um meio mais eficaz. Alguns artistas também têm muita facilidade para mexer com as plataformas de streaming para aprender, porém outros não tanto, então recorrem a terceiros ou a distribuidoras. Então, assim, eles relataram que quando recorrem a distribuidoras, há uma melhora no alcance do seu trabalho, por ter mais qualidade, que os repasses financeiros são muito baixos ou até inexistentes. Então, o artista, para se promover como músico, ele precisa recorrer a vários serviços digitais, não somente a plataforma de streaming. Considerações finais, a gente então pode entender que alguns músicos possuem formação mais eclética, que assim, buscam por diversas fontes de inspirações, outros não, já querem mais artistas consolidados para seguir aquele estilo, para se espelhar neles, mas que, enfim, que ao longo dessa construção, todos assumem um estilo único. Também a gente entende que os artistas, eles precisam mesclar as plataformas de streaming com ferramentas externas, porque precisam entender as métricas, os dados demográficos, né? Mas também eles precisam divulgar suas músicas e ter um contato maior com o público que essas plataformas de streaming não permitem. Em decorrência dessa necessidade, acaba que o artista ele desenvolve várias habilidades, principalmente de gestão, para coordenar a própria carreira. Obrigado, Solange, pela apresentação. Queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Eu não sei se falou em algum momento, perdi no início, qual foi o local onde você realizou a pesquisa com esses músicos? Foram 11 músicos, né? Foi em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Um foi de Curitiba e 10 de Minas Gerais. As entrevistas foram realizadas online, né? Sim. E assim, a gente achou esses músicos no Instagram, aí um músico ia indicando o outro e foi Certo. E aí, eles são artistas que basicamente eles têm esse trabalho da figura de independente, eles divulgam mais assim, em shows, em alguns lugares, ou eles já também fazem divulgação até, por exemplo, pelo YouTube, em vídeos, alguma coisa? Alguns deles têm divulgação no YouTube, mas eles não gostam, acho que não tem um alcance tão grande. Sim. Preferem redes sociais e no show, no próprio show. Nos próprios shows. O critério de escolha foi justamente eles não terem contrato, não foi isso? Isso, eles sobrevivem na música, compõem, faz shows e vivem só disso. Não tem um contrato com uma produtora. Então, contrato assim, não. Tem pessoas externas, terceiros que ajudam. Não tem um contrato muito estabelecido, mas assim, esses terceiros, né, ficam com os lucros, mas ajudam na qualidade da música. Talvez tenha contrato por projeto, né? Não um contrato... Como são músicos mais amadores, assim, no sentido de... São pequenos ainda, eles não buscam fazer contratos, sabe? Só alguns que são mais experientes, mas é raro. Sabe? Temos aqui 30 anos, né? 21 anos, 18 anos. Atuando. Cento e tantos músicos, né? Que ele compôs. Deixa eu ver aqui. É interessante porque quando fala 30 anos, é uma geração bem diferente do que a gente tem hoje em mídias de divulgação, porque para muitos hoje, a própria plataforma mesmo de streaming é uma forma de divulgação no perfil de sugeridos também. Né? Então, é até você saber identificar como o algoritmo vai ajudar na divulgação da tua música. E realmente, quando a gente vê esse tempo e essa geração, essa lacuna de geração, e talvez essa dificuldade dessas pessoas, então, talvez seja algo também interessante, realmente uma ampliação do estudo, porque quando você vê o que é a percepção dessas pessoas lá de Minas, esse de Curitiba, que também já tem um outro foco, um outro perfil, né, de artistas independentes. Tá? A gente viu muitos relatos, né? Tem pessoas que trabalham 30 anos, tem 40 pessoas que trabalham 21 anos. Para eles foram muito mais difíceis assim, entrar na plataforma do que para
Teve um que eu entrevistei, ele tem assim, uma música lançada, tem 3 meses que ele tá no mercado, ele foi muito mais fácil. Ele conseguiu um número até maior, mais rápido do que esses que já estão mais tempo no mercado. E com relação aos estilos musicais, variou ou não? Ah, não, variou sim, foi... Acho que também acaba conhecendo, né? Porque tem um que diz que é até do estilo dele não mostrar, não estar nas redes sociais. Isso remete um pouco aos metaleiros da vida, Sim, né? ele é de uma banda de imagem, né? sabe? Ele falava, né, que não ligava para a imagem, que essa era a forma dele de, como que eu explico, de manter essa imagem na rede social. Era de manter uma imagem. E o tipo de artista que você quer ser também, né? Porque, como você disse, você tem um conjunto de valores que formam o artista que você é. E o artista com seus princípios também, digamos assim, né? Eu gosto de espelhar muito também nos artistas, né, que eles se admiram, que eles conhecem. Eu acho, inclusive, que vocês têm material, talvez, para pensar em outra temática que possa explorar esses relatos. Como, por exemplo, a própria gestão de carreira. Né? Porque aí gestão de carreira é algo que você vê, como ela estava dizendo, quem está há mais tempo nessa carreira, né? Como é que eles gerenciam essa carreira para quem começou há 3 meses? E aí, o que é sucesso, né? O sucesso é ter mais do que às vezes é você fazer o que você gosta, né? Então, sentido de sucesso, gestão de carreira, acho que pode ser alguns temas aí que vocês possam até aproveitar esses próprios relatos, mesmo que isso não tenha sido o foco, né, do trabalho de vocês. Então, eu acho que vocês têm aqui, inclusive, já entrando aqui em algumas sugestões, acho que vocês podem dar uma aprimorada na relação aí entre o problema de pesquisa e o próprio objetivo, porque no objetivo vocês falam em construção de identidade e na problemática vocês falam de autoafirmação. Eles são coisas distintas, né? De você se autoafirmar enquanto músico e de você construir uma identidade, e aí como músico para um público, não um posicionamento, na verdade, né? A construção, imagina perspectivas de posicionamento. Então, acho assim, que seria interessante vocês retomarem o estudo, né? E fazerem uma outra leitura para talvez afunilar e deixar um pouquinho mais, sabe? Redondo mesmo essa relação aí entre o objetivo, o problema de pesquisa ou o próprio objetivo, porque no fim, pela leitura, né, dá a entender que as plataformas, elas pouco ajudam nessa construção da identidade, ou não ajudam, né? Então, porque não é esse o objetivo, talvez, da própria plataforma, né? A plataforma talvez seja muito mais um objetivo de divulgação, isso, facilitação de acesso. E, assim, é aquela coisa hoje do Instagram para qualquer empresa, você tem que ter. Porque você, mesmo que você não fomente tanto, você tem que ter, mesmo que ele não seja seu público, você tem que ter. Né? Porque é algo que já está pressuposto para uma empresa, pressuposto para um músico, pressuposto para uma pessoa daquela área. Então, acho que vocês podem trazer talvez ajustar um pouquinho para isso ficar. Eu acho que é interessante vocês chegarem a esse resultado, né? O resultado de que, de fato, não é para a construção da identidade, mas é importante para quê? Né? A plataforma streaming música está ali dentro, sabe? Acho que se mostra, vocês trazem aqui a própria, como consideração final, né? Uma contribuição, a própria plataforma poder se ajustar, mas será que é interessante para ela, já que os artistas estão meio que reféns dessas plataformas, né, que é isso que vocês mostram aqui também, a gente precisa ter, a gente não tem valor pago, o valor pago é muito inferior e tudo mais, então é como se nessa relação eles estivessem ali de alguma forma reféns, né, dessa relação. E ao mesmo tempo, como é que os artistas eles podem melhor aproveitar essa plataforma, para que de fato eles podem aproveitar essa plataforma? Eu acho que talvez vocês podem trazer essa contribuição prática também para esses artistas que foram os sujeitos de pesquisa de vocês. Então, eu acho que talvez isso possa valorizar muito o trabalho de vocês, sabe? Eu acho que também isso pode ser algo que vocês tragam para a introdução em termos de contribuição, de relevância do estudo. Por que esse estudo é relevante? Por que quem compreender essa relação? E aí é meio que uma relação, né, entre uma plataforma, um modelo de negócio também aí, sabe? Vocês podem fazer um pouquinho essa discussão aqui na introdução para mostrar a importância realmente de entender e de estudar essa relação entre, né, quem está ali utilizando daquela plataforma, que ele é um consumidor, né, da plataforma, no fim das contas, o próprio músico. Ele consome aquela plataforma, só que é um consumo diferente. Um consumo que vai levar ele a apresentar o seu trabalho. E aí ele não tem uma contrapartida que está sendo suficiente para eles, nem em termos de
divulgação, talvez, né? E nem em termos de retorno financeiro, retorno de imagem. Então, assim, em que medida isso pode ser melhorado para que eles possam ter essa relação mais equiparada, sabe? Acho que talvez vocês tenham aí muito pano para manga para trazer essas contribuições de uma maneira bem interessante. Pode gerar aí uma melhoria no trabalho, que talvez não necessariamente sobre identidade. Tirar um pouco essa parte da identidade, trabalhar mais a plataforma como músicos. Isso, essas relações da plataforma, como é que se dá. Porque quem não conhece não vai entender, não é nem quem não conhece, quem é consumidor da plataforma não sabe exatamente como é que se trabalha essa relação do músico, do artista, como é que ele coloca lá, o que ele ganha, o que ele não ganha, como é que ele faz para chegar lá no topo, a questão mesmo dos algoritmos, né? Quais são as estratégias e como é que ele pode fazer. Acho que isso tudo aí é uma coisa muito interessante para você trazer. Né? E aí mostrar como essas pessoas que não têm essa gestão de carreira tão, vamos dizer assim, é mais amadora, né? Porque são músicos e não tem essa preocupação, às vezes quer só viver da música, né? Você quer só viver da sua arte. Mas, às vezes, por ser um mercado, precisa ter essa preocupação também. E aí, quem tem alguém que ajude, às vezes, consegue, nem é o melhor músico, mas consegue abranger a sua carreira ou conquistar um número maior de seguidores, ou enfim, ou de trabalhos, né? Do que uma pessoa, às vezes, que é muito mais musicada, tem, né? Mas, enfim, tem todas essas outras questões que são influenciadas, né? Nessa carreira também. E eu acho que vocês têm uma contribuição muito, muito interessante para dar nisso, sabe? E aí, eu acho que na metodologia também seria interessante vocês verem como é que vocês compuseram o roteiro, quais foram as questões, né? Se vocês tiveram dimensões, em que vocês se basearam. Eu vi que as categorias emergiram das falas, mas eu fiquei na dúvida sobre o que versou, né? O roteiro versou sobre que conceitos. Então, a gente começou a pesquisar, né? Escrever um referencial teórico, um referencial de literatura, foi em cima disso. Aí, conversando com nossos professores, eles deram outras sugestões, a gente concluiu as perguntas. Mas foi sobre identidade, então? A gente quis mesclar a identidade junto com a plataforma, porque a gente não conseguia pensar no músico para entender a identidade dele. A gente queria entender o músico junto com a sua identidade dentro das plataformas. Licença, mas aí é interessante quando fala assim identidade, porque a identidade viria antes, o músico já estaria pronto com a sua identidade. A plataforma seria como ela serviria para ter esse alcance, porque a ideia do streaming é para ganhar esse alcance mesmo. E porque já há muito tempo vem, porque hoje os cantores ou banda, eles começam a ter recursos financeiros em shows, né? Ninguém compra mais CD, a gente tem ainda porque é saudosista. Mas, então, assim, a visão da plataforma é para ganhar esse alcance mesmo, né? Então, por isso que muitos não gostam, mas tiveram que aderir. E assim, grandes artistas, então, até os grandes aí acompanham a Taylor Swift. Ela contra um monte de... Mas teve que, de certa forma, se submeter, exatamente porque hoje o público parte não compra o CD e tem uma parte que nem tem como ir a shows, por exemplo, né? Então, você ganha esse alcance, a plataforma. Então, eu acho que o músico, nesse caso, ele tem que... Aí entra uma gestão de carreira para consolidar essa imagem, que, de fato, eles têm, o que eles estão passando, e aí para daí ele conseguir, talvez, de forma mais eficiente, usar a plataforma. Isso, até porque quando ele decide qual é o estilo musical dele, ele já meio que está formalizando sua identidade. E aí é como ele vai vender agora a imagem. Gerir a própria carreira, né? Isso, precisa. Nesses pontos, talvez, a conclusão até me incomodou um pouco, né? A conclusão de vocês foi que a plataforma não contribui com o processo de formação. Aí eu penso, será que lançar música não contribui com o processo de formação, por exemplo, da identidade? Aparentemente contribui. Aí a plataforma não contribui para o lançamento, entendeu? O exemplo, a pessoa tem 3 meses de carreira e já lançou uma música. Né? Eu pensei até, não sei se você tem a data dos lançamentos. Ter um dado seria legal, demonstraria o quanto que a plataforma permitiu que aumentasse. Porque ele permite o alcance, mas não a identidade. Que é o foco do artigo. Então, por isso que eu acho que vocês têm aí relatos e tem, né, para trabalhar outras temáticas, porque a questão da identidade em si, de fato, não vai contribuir, né? Está ali a divulgação de uma capa, de uma coisa assim, mas que isso não representa necessariamente a identidade. Então, eu acho que talvez vocês pensarem em utilizar
essas entrevistas e abrangeu, eu concordo também, que eu acho que pode ser legal se tiverem tempo, tiverem interesse, né? Para trabalharem e explorarem um pouco mais o trabalho, porque eu acho que tem fôlego, mas precisa de alguns ajustes para vocês né, conseguirem aí uma publicação no futuro e tudo mais. Então, acho que, assim, de contribuição que mais eu acho que seria importante para vocês pensarem, seria isso aí, até porque você vê que até as próprias categorias de vocês foram categorias de trajetória, foram categorias, né, relacionadas com a história dos músicos, né, baseada em como é que eles fazem relação com os ouvintes, e aí chega lá no fim, vocês têm uma categoria que vai falar sobre a questão da construção da imagem profissional, mas não necessariamente com base no streaming. Então, acho que, né, ficou um pouquinho frágil nesse sentido, sabe? Mas eu acho que vocês têm outros temas teóricos aí que vocês podem relacionar de uma maneira que vai ficar bem top. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, então agradeço a presença de todos. Estamos encerrando com 4 minutos, Roberto, né? Estamos por um técnico, né? Estamos aqui para o chefe. Obrigado a todos pela sessão, parabéns pelos artigos apresentados. E até mais, galera. Pede, só lembra o pessoal da ficha de avaliação da sessão. Sim, eu vou enviar para vocês, desculpa, até se enviar. Há uma ficha de avaliação da sessão, só um momentinho. Quem está presencialmente? A pessoa pode entrar depois online também para fazer a avaliação. Pode entrar, né? Então, eles vão entrar no login e avaliar, né? Vai ver na agenda e tem uma ficha de avaliação da sessão. Isso. Então, depois vocês entram no login e façam a avaliação da sessão, tá? O network, acho que não tem mais, né? Se a pessoa quiser continuar depois, pode continuar também na sala. Se quiser entrar no link do network também, a gente tem disponível. Né? Sim. Obrigado, galera. Muito obrigada, pessoal. Até mais.